Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, ficção científica e suspense, chamado O Sobrevivente. Alerta de spoilers a seguir. Com os recursos esgotados, a população mundial tomou uma atitude. O sobrevivente enterra um cadáver no bosque e em seguida recoloca uma armadilha para ursos. Então ele volta para sua cabine e tranca a porta e as janelas. Depois ele abre uma bíblia e olha para uma página, antes de rasgá-la e acendê-la no fogo. Ele usa as páginas para iniciar um incêndio na lareira, onde queima cartas e fotos pessoais, poupando apenas a foto de uma mulher. Após se limpar e tomar o café da manhã no dia seguinte, o sobrevivente se dirige para a floresta com uma arma. Ele colhe cogumelos e plantas fora da sua cabana. Assim ele continua sua rotina por semanas, levando uma vida autossustentável, cultivando e limpando, enquanto cuida dos intrusos. No entanto, sua mente parece perturbada, com sonhos e ilusões de alguém com a mão em seu ombro, quando não há ninguém por perto. Ele toca sua gaita e se satisfaz sozinho, enquanto olha para a foto que ele guardou para lidar com a solidão. Entretanto, ele queima a foto na noite seguinte. Um dia ele é despertado por um som de fora da sua cabine. Ele imediatamente pega sua arma e verifica do lado de fora, usando um espelho para evitar ficar exposto. Quando ele vê duas mulheres em pé no seu quintal, ele abre a porta e imediatamente aponta sua arma. A mulher mais velha se apresenta como Catherine, enquanto a mais nova é sua filha, Millia. Catherine lhe oferece joias em troca de algumas colheitas, mas o sobrevivente as recusa. Catherine então oferece sementes para sua plantação, o que desperta o seu interesse. Por isso, o sobrevivente verifica a qualidade das sementes, mas depois as rejeita quando não fica satisfeito. Como último recurso, Catherine oferece a ele a sua filha para passar a noite. Tentado, o sobrevivente as deixa entrar, ainda apontando a arma para elas. Ele pega suas malas e as revista, ainda vendo-as como uma ameaça. Por insistência de Millia em ser alimentada primeiro, ele cozinha a sopa enquanto eles conversam e trocam informações. Mãe e filha têm viajado sozinhas, enquanto o sobrevivente vive na cabana há 7 anos. Ele costumava viver com o seu irmão, que já morreu. Depois de comer, ele tranca Catherine na sala dos fundos, mas não antes que ela lhe peça para não machucar Millia. Agora sozinhos, Millia e o sobrevivente se despem para passar a noite juntos. Depois de verificar o rosto barbudo do sobrevivente, Millia pega a lâmina do lado da pia, alarmando o homem. Ele aprende a parede, mas ela explica que ela só deseja tirar a sua barba. Para acalmá-lo, ela o deixa tocar o seu peito. Depois da intimidade, Millia entra na sala dos fundos para ficar com a sua mãe. No dia seguinte, Catherine diz ao sobrevivente que Millia gosta dele. Ela pergunta se ele gostaria de continuar vendo Millia, mas ele ri. Catherine se oferece para ajudá-lo a administrar o território, mas ele a rejeita porque até agora tem conseguido sozinho. Ele diz a elas para irem embora, então elas arrumam as malas. Após a saída de Catherine, Millia fica e gentilmente acaricia a barba do sobrevivente. Ela então se aproxima cuidadosamente com a lâmina para barbeá-lo, mas ele tem tanto medo que aponta sua arma para o estômago dela, enquanto ela raspa a barba dele. Convencido, o sobrevivente permite que elas fiquem, usando Millia para intimidade novamente, antes de permitir que ela durma ao lado da sua mãe. Enquanto elas o ajudam com as colheitas, os olhos de Catherine permanecem em sua arma quando ele a deixa no chão. Millia e o sobrevivente ficam juntos no bosque, permitindo que Catherine reviste a cabana, mas ela só encontra uma foto de família. Enquanto estão sozinhas, Catherine e Millia conspiram para matar o sobrevivente. Uma noite, Millia pega munição das calças do sobrevivente e a esconde debaixo do travesseiro quando está na cama com ele. No dia seguinte, Millia entrega as munições à sua mãe e depois se afasta da cabine para permitir que a sua mãe realize o ato. Catherine se prepara para atingir o sobrevivente com uma pá para roubar a arma, mas ele encontra a pegada de outro homem no solo. Millia, que estava se limpando no riacho próximo, é capturada por um vagabundo que a toca sem o seu consentimento. O sobrevivente e Catherine correm para o riacho, mas só encontram as botas descartadas de Millia. Então o sobrevivente decide ir até a clareira. Ele verifica o seu bolso, mas descobre que as suas balas estão desaparecidas, incapacitando-o de carregar a sua arma. Millia e o vagabundo estão escondidos entre a grama alta, a apenas alguns metros do sobrevivente. Então o vagabundo atira nele no estômago e arrasta a Millia. Ele verifica o sobrevivente, apontando uma faca para acabar com ele,
mas o sobrevivente rapidamente o apunhala no pescoço. Catherine e Millia o levam de volta para a cabana e cuidam da sua ferida. Catherine instrui a sua filha a esterilizar a lâmina para furar a bala e cauterizar a ferida antes de enfaixá-la. Quando está estável, o sobrevivente usa a arma do vagabundo para ameaçá-lo e trancá-lo na porta traseira. No dia seguinte, ele os liberta. Apesar dos seus esforços, a ferida se infecta. Ele tenta lidar com ela sozinho, mas acaba sendo forçado a pedir ajuda a Millia. Enquanto Millia limpa sua ferida, o sobrevivente adormece, permitindo que ela pegue a arma dele. Ela entrega a Catherine, que acha que elas deveriam deixar o sobrevivente morrer de infecção. Millia argumenta que o sobrevivente é útil, embora Catherine pense que as suas colheitas não são suficientes para alimentar 3 pessoas. Mesmo assim, Millia salienta que eles também precisam dele, já que foi ele quem a salvou. Com isto, Catherine e Millia tentam desesperadamente cuidar dele. Ambas usam o calor do seu corpo para mantê-lo aquecido e fazer com que ele passe pela febre. Durante esse tempo, o sobrevivente sonha com ele e seu irmão correndo pelo bosque, enquanto eles são perseguidos. Mas ele tropeça e implora a ajuda de seu irmão. Alguns dias depois, o sobrevivente acaba se curando. Nas semanas seguintes, os 3 estão vivendo em harmonia enquanto as suas plantações continuam a crescer. Um dia, Catherine pergunta como o irmão do sobrevivente morreu, e ele explica que o seu irmão foi descuidado. Algum tempo depois, Catherine começa a perceber que Millia fica cada vez mais disposta a passar a noite com o sobrevivente, até mesmo iniciando as intimidades com ele. Uma noite, quando o sobrevivente está recolhendo lenha para o fogo, ele percebe que há luzes se aproximando. Ele corre de volta para a cabana e a fecha antes de alertar Millia e Catherine. Ele as instrui a permanecerem em silêncio no chão enquanto o grupo tenta entrar. O sobrevivente conta 6 pessoas do lado de fora. Com apenas 3 balas em sua arma, o trio não tem outra escolha a não ser esperar que eles saiam. No dia seguinte, eles encontram a sua fazenda saqueada, e isto diminui muito o seu suprimento de alimentos. À medida que passam fome, Millia descobre que ela pode estar grávida. Ela rouba secretamente um fio e o esteriliza para tentar interromper a gravidez por conta própria. Entretanto, ela hesita e decide não fazer isso. No dia seguinte, Catherine verifica a armadilha que montou com algumas das suas frutas restantes. As frutas se foram, mas não há nenhum animal preso na armadilha. Desesperada, Catherine alimenta a ideia de eliminar o sobrevivente para permitir que ela e sua filha sobrevivam com a comida restante. Millia finalmente concorda com ela, mas quer usar cogumelos venenosos para fazer isso. O efeito dos cogumelos será lento, então elas planejam deixar a cabana e retornar após a morte do sobrevivente. Naquela noite, Millia prepara a refeição e coloca os cogumelos venenosos em uma das tigelas. O sobrevivente hesita em comer a refeição no início, mas acaba confiando na garota. Na manhã seguinte, Catherine abre tranquilamente a porta da cabine, enquanto o sobrevivente dorme. Ela pede a Millia para sair com ela, mas Millia se recusa. Quando o sobrevivente acorda, Catherine lhe diz que eles estão partindo, mas Millia ainda se recusa a ir com ela. De repente, Catherine vomita no lava-louça, e Millia admite ter envenenado a sua mãe ao invés do sobrevivente. Aceitando a decisão da sua filha, Catherine vai para o bosque com o sobrevivente. Ele carrega sua arma para dar a ela uma morte rápida, mas Catherine se recusa a desperdiçar as munições. Em vez disso, ela diz a ele para usar a faca para cortar os pulsos dela, depois que ela terminar de fumar o seu cigarro. Enquanto ela fuma, ela o imagina cavando a sua cova e arrastando seu corpo sem vida para dentro dela. O sobrevivente permite que ela morra em seus braços antes de enterrá-la. Ao voltar para a cabana, ele ouve o gatilho da armadilha para ursos. Ele encontra 2 coelhos presos em suas armadilhas e os leva para casa. Enquanto prepara os coelhos, o sobrevivente conta a Millia como ele e o seu irmão costumavam invadir calmamente os acampamentos. Numa noite, no entanto, seu irmão não pôde fazer isso ao ver uma garota, mas enquanto se aproveitava dela, a garota gritava, alertando o acampamento. Eles correram para o bosque, mas ele tropeçou e quando seu irmão veio para ajudá-lo, ele o cortou no tornozelo, permitindo que fosse capturado, enquanto o sobrevivente se arrastava no escuro. Assim como Millia, ele fez o que tinha que fazer para sobreviver. Naquela noite, Millia silenciosamente deixa o sobrevivente saber que ela está grávida. O sobrevivente lida com a notícia no dia seguinte, enquanto Millia chora a morte da sua mãe cheirando seu cigarro. Um dia eles colhem cogumelos juntos e os invasores voltam para sua cabana. Eles acionam um dos alarmes, alertando os 2 da sua presença.
Milha se esconde silenciosamente nos fundos da casa para recuperar as suas sementes, enquanto os invasores verificam a cabana. Os invasores ouvem Milha na sala dos fundos, mas ela escapa pelo telhado antes de entrarem. Os invasores os perseguem até a floresta e o sobrevivente consegue atirar e matar um deles. Ao ter uma visão do seu irmão, o sobrevivente revela a Milha que o nome do seu irmão era Augustus, antes de dizer a ela para correr. Ele toca sua gaita para distrair os invasores. Então Milha se depara com um dos invasores e dispara sua última bala, mas erra. Depois ela se afasta cuidadosamente, atraindo-o para uma armadilha para ursos. O sobrevivente dispara sua última bala pouco antes de ser baleado com uma besta. Mais tarde naquele dia, os invasores preparam o corpo do sobrevivente ao lado de uma fogueira e queimam a cabine à noite. Sozinha, Milha sobrevive na floresta por vários meses, enquanto a sua barriga cresce. Um dia ela finalmente encontra uma estrada de concreto com um posto de guarda. Ela vê que eles estão guardando um complexo cercado com poucas pessoas cultivando a terra. Então ela entrega sua arma e o seu saco a um dos guardas, que os leva para dentro. Agora o grupo fará uma votação para saber se ela pode se juntar a eles. Milha vê uma criança lá dentro, o que lhe dá alguma esperança. Um guarda pergunta qual será o nome que ela dará ao bebê, e Milha tem a ideia de um nome, se o bebê for um menino. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.